o conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde é o completo bem-estar físico e mental. Se a mulher não tem a saúde mental, ela não consegue trabalhar, ela não consegue cuidar da sua família, ela não consegue ter vida. Lembrando que nós mulheres somos mulheres meninas, somos adolescentes, somos idosas, somos mulheres negras, somos mulheres trans, mulheres lésbicas. Existe toda uma diversidade do que é ser mulher. Então, nós não temos um problema legislativo, nós temos um problema cultural. Sabe, assim, enquanto nós não mudarmos essa sociedade que acha que pode fazer com a mulher o que bem entende, enquanto tivermos uma sociedade que tem uma cultura do estupro, o estupro será cometido. Agora, as mulheres negras, elas são mais impactadas, digamos assim, pela violência de uma forma geral. Enquanto o feminicídio de mulheres negras aumenta no Brasil, o de mulheres brancas diminui. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Fórum Aberto, o podcast do TJRJ. Eu sou Gabriele Dias. E eu sou Cláudio Pitanga. E mais uma vez o Fórum está aberto para discutirmos um futuro onde as mulheres possam viver livres de toda forma de violência. Sabemos que em março se celebra o Dia Internacional das Mulheres e, muito além das rosas, dos presentes e das mensagens de carinho, é um momento também para nós refletirmos sobre a desigualdade de gênero e reivindicarmos novos avanços sociais. E foi pensando nisso que convidamos duas referências no meio jurídico para debater sobre uma forma de violência que vem afetando principalmente mulheres e meninas, a violência cibernética. Estamos aqui hoje com a desembargadora Adriana Ramos de Mello, que é uma presença conhecida já no nosso podcast, ela que está à frente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a COEM, e do NUPEGRE, o Núcleo de Pesquisa em Gênero, Raça e Etnia da Emerge. E estamos aqui também com a doutora Maíra Fernandes, que é advogada criminal, presidente da Comissão de Crimes Digitais da OAB-RJ, coordenadora do Departamento de Novas Tecnologias e Direito Penal do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e professora da FGV Rio e de diversos programas de pós-graduação. Queria agradecer muito pela presença das senhoras aqui hoje. E, para começar, desembargadora, a senhora idealizou e participou ativamente da produção de uma cartilha informativa sobre a violência cibernética. Também contou com o apoio da Emerge, do NUPEGRE e até do Departamento de Comunicação Interna. Poderia nos contar um pouco sobre essa iniciativa? É um prazer estar aqui, mais uma vez, fazendo parte desse podcast aqui do nosso Tribunal de Justiça. É também um momento de reflexão, porque comemoramos no mês de março o Dia Internacional da Mulher, mas para além das comemorações também temos que refletir sobre as várias formas de violência contra a mulher. E no âmbito aí da internet, dos meios e das redes sociais, a gente observa um aumento considerável de crimes praticados contra mulheres, não apenas mulheres, mas meninas, mulheres e também a população negra e LGBTQI+, que são, em grande parte, as populações, os grupos mais vulneráveis a sofrer essa forma de violência. E é uma honra também poder compartilhar aqui com a Maíra, que é uma grande advogada criminalista, está sempre dando aula, ministrando cursos, e é um tema que tem muito a ver com a prática dela, já que ela coordena aí os trabalhos também no âmbito da UAB em relação à questão digital, o direito digital de uma forma geral, que é um direito relativamente novo, mas que precisa, por óbvio, também ter suas regras, ter todas as suas diretrizes, e é por isso que nós estamos aqui hoje para conversar. Olá, é um prazer enorme estar aqui nesse podcast, ao lado da desembargadora Adriana, que eu conheço o trabalho há tantos anos, e é um podcast com um tema tão importante quanto esse. Faço minhas as palavras dela, de fato, na verdade, crimes contra mulheres são praticados todos os dias, em todas as horas, E o que temos visto é um aumento dessa prática de crime agora no mundo virtual. Isso não é tão novo, mas a regulamentação disso e o debate sobre isso, de certa forma, ainda é novo, E é importante falar sobre isso, porque nenhuma mulher está livre de sofrer esse tipo de violência. E na cartilha aparecem uma série de crimes virtuais, Quais são os principais crimes virtuais contra a mulher? É importante lembrar que essa cartilha ela tem um foco principal, que são as meninas e mulheres, mas também a gente abrange a questão da interseccionalidade e também, como eu já disse, a população LGBTQI+, que são grupos e segmentos da nossa sociedade que ainda sofrem muito preconceito e discriminação. Então, a cartilha ela foi pensada e estruturada numa linguagem fácil, numa linguagem acessível,
onde essas pessoas possam também se proteger dessa forma de violência. Porque a gente observa também que as redes sociais, assim, ainda é um espaço, claro, muito democrático, né, o acesso à internet, às redes sociais, sobretudo para o público mais jovem, né, é muito mais fácil o manuseio ali das tecnologias, das novas tecnologias, mas também vem sendo um espaço de violência, infelizmente. Mas antes de adentrar os crimes propriamente dito, ou as condutas, porque algumas condutas praticadas, sobretudo no meio digital, nas redes sociais, ainda não é um tipo, não há previsão ainda no Código Penal de um tipo penal específico, né? Então, é importante a gente relembrar aí também um contexto histórico, né? O Brasil é um país ainda baseado muito no patriarcado, no machismo, né? No racismo. A gente tem que trazer um pouquinho esse conceito, essa parte histórica, contextualizar. E a gente observa que desde aí do período da colonização, o que aconteceu aqui com a população indígena, né, com a população negra durante esse período todo da escravidão, onde geralmente mulheres, pessoas negras, e tem muito a ver com a questão de gênero, raça e sexualidade, né, que ainda também uma questão de preconceito, de conservadorismo muito grande, sobretudo a questão também muito religiosa, quer dizer, isso tudo vem causando um impacto nas redes sociais, até com os discursos de ódio, de misoginia, de homofobia, de transfobia, né? Geralmente são atingidas essas pessoas que são mais vulneráveis a sofrer a violência de uma forma geral. E nas redes sociais não seria diferente, né? Como a própria doutora Maíra comentou, é um país que, um dos países, né, considerado o quinto país que mais mata mulheres no contexto doméstico e familiar, né? Então as mulheres sofrem muito com a violência doméstica praticada no contexto familiar e muitas vezes as redes sociais são utilizadas aí pelos seus agressores para ainda praticar mais outra forma de violência. Então, em relação aos crimes, o que a gente observa muito, né, é o crime, por exemplo, de perseguição, né? Geralmente aquela pessoa no âmbito, por exemplo, doméstico e familiar ou das relações íntimas, afetivas, que não aceita o término do relacionamento, então fica perseguindo, digamos assim, aquela mulher, aquela menina, né? Isso vem acontecendo, isso causa um transtorno na vida dessa mulher, dessa menina muito grande, né? E aí outras questões podem aparecer, como problemas na saúde, né? Depressão, síndrome do pânico, medo de sair de casa, né? Tudo isso impactado por essa perseguição, que geralmente é uma habitualidade, né? Aquele agressor ou aquela agressora também, a gente não está aí fazendo distinção de gênero, porque por óbvio, as vítimas maiores são as mulheres e meninas, mas o agressor pode ser tanto mulher quanto homem. E a gente observa a perseguição, a questão mesmo, né, do cyberbullying, né, que são aqueles discursos de humilhação, de xingamento, né, até mesmo não só no contexto doméstico, mas às vezes no contexto escolar, em contexto de trabalho, pode ocorrer a violência cibernética também no ambiente laboral. Isso é importante a gente falar e geralmente vai discutir a questão de gênero, geralmente é aquela violência direcionada pelo fato de ser mulher ou direcionada pelo fato de ser uma pessoa negra, questões raciais e preconceitos, e também em relação à sexualidade daquela pessoa, daquela vítima, no caso. Então, é importante que esses dois crimes, sem prejuízo, por exemplo, do próprio estupro virtual, né, que é o estupro também praticado mediante chantagem, coação, que não é a violência física, não há um toque direto daquele agressor ao corpo daquela mulher, mas se utiliza de outros instrumentos e de outras ferramentas, inclusive, para coagi-la a praticar atos que ela não quer, que ela não deseja, né? Então, o estupro também virtual, a jurisprudência já vem decidindo sobre isso. Acho que a doutora Maíra vai fazer algum comentário, vou até passar para ela em relação a isso. Esses são os crimes que a gente mais observa, sem prejuízo de outros que a gente ainda vai comentar aqui. Perfeito. Porque, de fato, vários crimes que são praticados no mundo real, digamos assim, também podem ser praticados no mundo virtual. Então, por exemplo, os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, que são os xingamentos, né? O xingamento é a injúria, mesmo quando chama uma mulher de
desculpa o português, vagabunda, por exemplo, que é muito comum um homem agredir uma mulher com uma palavra como essa. Isso é caracterizador da injúria. Se ele faz isso pessoalmente para ela, está no mundo real. Se ele faz isso por uma mensagem via internet, está no mundo virtual também. O procedimento, ele é semelhante ao procedimento que seria normal para um xingamento presencial. Por exemplo, uma queixa-crime, se for uma injúria, se for uma difamação. Mas é preciso que a vítima tome alguns cuidados especiais no momento da propositura dessa queixa-crime. Por exemplo, eu sempre oriento as minhas clientes, e eu acho que é importante usar um podcast como esse para levar um pouco dessa informação, a preservar essa prova, porque a pessoa pode apagar. Né? Então, há decisões, por exemplo, que não aceitam só os prints das mensagens. Né? Há decisões dos nossos tribunais superiores achando que isso não é uma prova válida porque pode ser alterada. Então, é bom usar plataformas de certificações digitais, que são plataformas mais baratas do que uma ata notarial, por exemplo, então torna isso um pouco mais acessível, mas de uma forma de preservar aquela prova. Se for um link de uma página, por exemplo, de uma rede social, como o Facebook, por exemplo, vale a pena copiar o endereço daquele link, porque mesmo que o ofensor retire aquela postagem, com aquele endereço a gente consegue recuperar aquela postagem e seguir adiante com a ação penal. Então, por exemplo, crimes contra a honra, e isso vale também para mensagens de perseguição, como a desembargadora Adriana falou, que são muito comuns, assim, né? Enxurradas de mensagens por dia. Já recebi vítimas que falam, olha, eu não conseguia viver, porque eu pegava o meu telefone celular e tinha enxurradas de mensagens por dia ou de ligações, e de fato isso paralisa, né? E causa, assim, um problema de saúde mental, como ressaltou a desembargadora Adriana. O conceito de saúde, pela Organização Mundial de Saúde, é o completo bem-estar físico e mental. Se a mulher não tem a saúde mental, ela não consegue trabalhar, ela não consegue cuidar da sua família, ela não consegue ter vida social, ela não consegue, enfim, ter, né, os momentos da vida dela. O que leva à possível prática de um outro crime também, que é o da violência psicológica. A violência psicológica, que também é uma tipificação nova, né, que já era prevista na Lei Maria da Penha, né, a sua proteção, mas não tínhamos um tipo penal específico, também pode ser praticada por meio virtual, por esse conjunto da obra, desse stalking, né, desse cyberstalking, por exemplo, para acabar com a saúde psicológica da mulher. Então, pode ali ter várias formas de xingamento, de diminuição da mulher, dizendo que ela não consegue fazer nada, ela não é boa em nada. Então, imagina a mulher recebendo toneladas de mensagens por dia nesse sentido, de que ela não é boa em nada que ela faz é correto, é decente, etc. Isso também pode abalar a sua saúde psicológica e ser uma violência psicológica. Ameaça é outro crime muito comum no ambiente virtual também, né? Que é a mesma coisa, se ele faz essa ameaça presencialmente, está no mundo da vida. Se ele faz essa ameaça por mensagem, por vídeo, por ligação, a gente leva isso para o mundo virtual. E outras, né? Assim, o estupro, a desembargadora Adriana falou do estupro. O estupro talvez seja o que tem tipificação mais nova. Assim, não existe uma tipificação legal específica para estupro virtual. Nós temos a mesma previsão do estupro normal, mas nós temos decisões jurisprudenciais dos nossos tribunais superiores reconhecendo casos de estupro no ambiente virtual. Como pode se dar esse estupro? De algumas formas. A primeira é, por exemplo, com vídeo, né, quando ele usa a ameaça, né, como uma forma de coação. Se você não tirar a roupa para mim, se masturbar na minha frente, etc., eu vou acabar com a sua família, eu vou pegar você, enfim, tem 1000 formas de ameaça. E existem organizações criminosas que, por meio do anonimato, causam esse tipo de pressão, de coação. Muitas vezes a mulher conhece o homem em uma rede social, né, se apaixona por ele, porque ele é sempre muito sedutor e etc., e aí depois acaba sendo vítima de um dos 2 crimes muito comuns nessa esfera, que são ou estelionato sentimental ou mesmo estupro. Como eu estava falando do estupro, volto para ele e depois falo do estelionato sentimental. Então ele pode, por exemplo, obrigar ela a tirar a roupa, se masturbar e fazer qualquer outro ato ali libidinoso de frente para a câmera, e isso é caracterizado pelo estupro virtual. Há outra modalidade muito nova, que ainda não temos jurisprudência no Brasil consolidada, e que acho que os nossos tribunais um dia vão ter que se debruçar sobre isso, que é a modalidade de um estupro num ambiente totalmente virtual.
que é, assim, essa notícia veio de fora do Brasil, que é a possibilidade de um estupro no metaverso. É mais complexo do que isso, porque nesses ambientes de metaverso, nós temos espécies de avatares, né? E aí tem um relato de uma moça que teve o avatar dela vítima de estupro em um ambiente virtual desse, por vários outros avatares masculinos. E diz a moça que sentiu na pele como se estivesse sendo violentada, né? Isso é bem diferente de tudo que a gente já viu na vida. Nossas leis não têm nada parecido para prever, e em algum momento a gente vai ter que discutir isso. Voltando para o estelionato sentimental, porque esse é um crime muito comum e também qualquer mulher pode ser vítima dele. O que nós temos visto são verdadeiras organizações criminosas que trabalham, são várias pessoas que se passam por uma só, né? Eu tenho, por exemplo, uma cliente que perdeu mais de 600 mil reais, vítima de um estelionato sentimental de um homem que ela jamais conheceu na vida e que ela descobriu depois que ele mandava para ela imagens e vídeos de uma pessoa que depois ela foi descobrir que é um médico americano, que tinha uma rede social muito ativa, um bonitão e tal. E aí ele dizia para ela, por exemplo, ela falava, "Ih, onde é que você tá?" Ele falava, "Tô no supermercado." E aí mandava uma foto do cara, do médico lá no supermercado, do médico com o cachorro, do médico com a filha, entendeu? Ele se transformou nesse personagem, e para isso foi praticando golpes. E os golpes, assim, você vê que é uma organização realmente criminosa, porque tem vários outros. Tem um que se passa pelo príncipe de Dubai, tem outro, assim, tem 1000 formatos. E você vê que é uma organização criminosa porque, assim, normalmente tem e-mails em português e em inglês. O inglês normalmente é muito bem escrito, sabe? Então, aí a gente pode voltar a falar sobre isso daqui a pouco, mas a pessoa vai sendo envolvida, né, em um pedido de dinheiro cada vez maior. Então, primeiro é para poder ajudar a filha que estava doente, depois é para ajudar para fazer uma cirurgia tal, depois é para ajudar porque a conta dele foi bloqueada pela ex-mulher. Cada hora é uma história diferente, sempre muito urgente, como todo estelionatário. Todo estelionato vem com essa sensação de urgência, de que tem que ser para ontem, de não. E todo estelionatário é sedutor, né? E aí isso é uma característica muito forte do estelionato sentimental. Mais à frente a gente pode falar ainda de porn revenge, que é a pornografia de vingança, deep nudes, que é a divulgação de nudes, né? Seja o próprio nude da mulher, seja uma montagem. Realmente, infelizmente, não faltam crimes cometidos no meio virtual. Pois é, no caso do estelionato sentimental, essas transferências são voluntárias, mas tem também a extorsão, né? Tem a extorsão? Tem o sextorção, né? Uhum. Que é uma modalidade, como a doutora Maíra falou, assim, não falta criatividade e grande parte desses crimes, a questão da prova é muito complicada, né? Principalmente porque o Brasil ainda não avançou na legislação da forma como a sociedade vem evoluindo, né? E essa questão da montagem, ela vem sendo praticada, inclusive, no âmbito escolar. Meninas que têm sido, grande parte das vítimas são mulheres, né? Meninas e mulheres. E aquela montagem, né, da imagem da menina, né, com outras imagens, enfim, que se buscam nas redes sociais, colocando geralmente essa menina numa posição aí sexual, né? E também tem a questão da disseminação das fotos íntimas, né? Ou seja, naquele primeiro momento, aquela menina, mulher, adolescente, realmente tira as fotos para o seu namorado, enfim, e essas fotos elas são disseminadas. Aí já é realmente um crime previsto nosso, que é a divulgação, que a cartilha prevê, a divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. E aí, depois essas fotografias, como a doutora Maíra comentou, elas são disseminadas ou são utilizadas para a prática das ameaças. E aí, as meninas, enfim, né, a vítima fica numa posição de mais vulnerabilidade e acaba aí, né, sendo vítima de ameaça, de sextorção. Se você não fizer o que eu estou te pedindo, sua mãe vai descobrir, eu vou disseminar suas fotos íntimas para os seus colegas de trabalho. Eu peguei vários casos na violência doméstica que a vítima não tinha sofrido violência física em momento nenhum, mas as imagens dela foram disseminadas para todo o seu ambiente de trabalho, para grupo de WhatsApp,
E, assim, a característica também que a gente observa, assim, que as vítimas se sentem culpadas por terem tirado as fotos. É aquela questão da culpabilização da vítima, assim como no crime de violência doméstica, que a mulher, eu fui culpada por ele ter feito isso comigo, quem mandou eu ficar com essa pessoa, será que eu não fui cuidadosa? E aí a primeira questão, e ela fica muito envolvida nessas dúvidas e nessa culpa, e é muito prejuízo à saúde mental, né? O que a nossa preocupação que a gente tem que ter aqui é com a saúde mental dessas meninas e mulheres. Essa questão aí que a doutora comentou, né, do estelionato, né, sentimental. Geralmente são pessoas que estão sozinhas, né, que vivem, às vezes não tem companheiro, não tem companheira, quer dizer, a solidão, a pandemia também causou muito isso, né, a procura pelas redes sociais, os sites de relacionamento, né, que é hoje muito comum, eu admito, mas também pode ser utilizado aí pelo criminoso ou pela criminosa, porque como a doutora falou, é uma organização criminosa e não tem fim, porque até a prova, né, o que a gente tem que tomar muita cautela, e aí a cartilha também no final menciona, por isso que é importante a leitura nas escolas, enfim, em todos os espaços, também no âmbito da saúde, enfim, é que as meninas têm que se proteger, né? Infelizmente, não só né, ter que denunciar, mas tomar aí precauções para que não sejam vítimas desse tipo de crime, que vem, inclusive, né, em alguns casos, até alguns suicídios a gente tem observado de jovens, né, porque realmente não aguentam o sofrimento, e é um sofrimento muito grande esse caso, vários casos que a gente pega, observa no Poder Judiciário, que as vítimas elas ficam tão vulneráveis assim e tão adoecidas que elas não conseguem exercer sua atividade laborativa, elas não conseguem mais se relacionar com ninguém, né? Então, isso tem um impacto muito grande na vida e na sociedade, porque a gente está pensando que isso é uma questão individual. Claro que cada caso é um caso, mas a gente tem que pensar que esse é um problema estrutural da sociedade. A gente tem que criar mecanismos e políticas públicas para coibir esse tipo de prática desde ali do início da fase escolar. E eu já estou falando da prevenção, porque a internet é um mundo sem fim. É isso, né? Assim, não conseguindo resolver o problema, as vítimas têm que sempre se policiar, aprender a se proteger, aprender a ter uma vida um pouco mais regrada, simplesmente porque a gente não consegue resolver um problema. E isso não me parece a melhor solução. As pessoas terem que andar, ser vigilante. É muito triste, porque nesse crime de divulgação, por exemplo, de vídeos e fotos, né, se vocês forem observar, o tipo penal traz um monte de verbos. Olha só. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual, aí tem que contém a cena de estupro ou estupro de vulnerável, mas também tem logo depois fotografias ou vídeos da mulher. O que significa isso? Significa que aquele que recebeu a foto e divulgou a foto também está cometendo crime. E isso é importante a gente explicar. Então, aquele negócio só repassei não... Só repassei não protege a pessoa, não, porque ele está cometendo crime, sim, também. Né? E isso é importante, porque se as pessoas tivessem ciência disso, talvez a gente não tivesse essa velocidade de disseminação de uma fotografia como essa. É um crime que, ainda que possa ser o autor do fato, possa eventualmente ser identificado e eventualmente punido, condenado, tem difícil reparação, sabe? É difícil corrigir aquilo, porque numa plataforma, uma rede social, pode até por ação judicial pedir para excluir de uma rede social. Mas o que fazer num WhatsApp, por exemplo, de quem já recebeu e já guardou aquela foto? Não tem como saber, assim, a velocidade da informação é absurda. Então, isso pode marcar a vida de meninas e mulheres para a vida inteira. Então, daqui a 10 anos, ela pode estar numa entrevista de emprego e isso ser utilizado contra ela de alguma forma, sabe? De fato, as mulheres caem numa depressão muito grande quando são vítimas
de uma violência como essa, né, de divulgação de fotos, seja de fotos verdadeiras, de fato, que elas fizeram, aí vem muito essa coisa da culpa, né, eu mesma fiz, ou vídeos, ou seja, de uma montagem. A montagem ainda vem com aquela sensação de que absurdo, porque, né, pegaram uma foto minha, montaram e tal, e a necessidade de poder dizer, olha, isso é uma montagem, né, e pessoas públicas são alvo disso, e anônimas também, e meninas. Então, assim, realmente a inteligência artificial hoje também tem servido para esse fim, né? Então, ela pode ser ótima, né? Mas ela pode ajudar a uma nova prática de crime. Na cartilha também é apontado o caráter interseccional da violência de gênero. Pergunto, de que maneira marcadores socioculturais como etnia, gênero, orientação sexual e idade influenciam na prática de crimes cibernéticos? Então, como eu já disse no início, assim, o público que é atingido em grande parte pela violência cibernética são as mulheres de todas as idades. E a gente também tem uma questão que é o etarismo, né? Que é o preconceito contra a idade, a questão da gordofobia, né? Que também nas redes sociais também é muito, infelizmente, praticado, que são todas as formas de discriminação. Lembrando que nós, mulheres, somos mulheres meninas, somos adolescentes, somos idosas, somos mulheres negras, somos mulheres trans, mulheres lésbicas. Existe toda uma diversidade do que é ser mulher, né? Agora, as mulheres negras, elas são mais impactadas, digamos assim, pela violência de uma forma geral. Não apenas a violência cibernética, a gente vê a questão do feminicídio, morrem mais no contexto doméstico, enquanto o feminicídio de mulheres negras aumenta no Brasil, o de mulheres brancas diminui, né? Então, a gente tem o assédio sexual praticado no âmbito também laboral, em grande parte as mulheres negras, a questão da importunação sexual, que também é um outro tipo penal praticado também no âmbito público. Então, a gente vê que as mulheres negras, e aí eu volto àquela questão do contexto histórico do período colonial, que a gente ainda não fez umas rupturas, né? A gente ainda permanece com resquícios do colonialismo, né? Então, as mulheres negras sempre são mais impactadas pela violência e não é diferente no âmbito das redes sociais. A gente tem também muito, muito preconceito em relação às mulheres negras na política, que é a violência política, às vezes utilizada pelas redes sociais, mulheres negras que são vereadoras, deputadas, senadoras, que acabam sofrendo com a violência cibernética, quer dizer, é o racismo e o preconceito de gênero que são interseccionais, são vários marcadores, ou seja, a mulher ela sofre o preconceito por uma questão de gênero pelo fato de ser mulher, e além de ser mulher, ela é negra. Então, é um outro fator, é um outro marcador social que juntos ali exacerbam a violência e fazem com que elas sejam mais vítimas. A questão da mulher trans também, o fato dela ser trans, o fato dela ser mulher e se identificar com o gênero feminino, e aí tem uma outra questão também que a gente aborda isso também, o caráter interseccional, é que as mulheres trans elas já sofrem muito preconceito pelo fato de se identificarem com o gênero feminino. Então, tudo que é feminino, e aí entra também a questão da homofobia, né? Tudo que não pertence a esse padrão, digamos assim, heteronormativo, padrão do que a sociedade acha que é o normal, aí sim o preconceito aumenta e nas redes sociais com uma pitada a mais. Por quê? Porque é disseminado, não é aquela violência só daquela pessoa, daquele opressor, daquele racista, daquele sexista que pratica a violência, mas ele expõe essa pessoa perante aquela comunidade que está ali vendo aqueles vídeos ou no âmbito da internet. Então, tem ainda esse componente que ele não fica só satisfeito de atingir aquela pessoa ali naquele momento. Ele quer que todo mundo veja, né, aquela agressão. E aí, esse fator interseccional da violência cibernética está muito enraizado no Brasil, como as outras formas de violência. O que a gente tem que pensar e refletir, porque nem tudo é uma tristeza só, a gente tem que também ver luz no fim do túnel. Eu digo que essa cartilha é uma forma de prevenir essa violência e expor o que vem acontecendo, para que esse tipo de situação seja abordado aí. Claro que a parte penal, criminal, é super importante que a denúncia seja feita, que o fato seja apurado, que haja um processo e um julgamento e, eventualmente, a punição
e a reparação dos danos causados por aquele fato criminoso. Mas a gente também tem que abordar a questão da prevenção. A gente precisa discutir isso nas escolas. Esse podcast precisa ser ouvido por meninas nas escolas, por adolescentes homens também, porque tem uma vítima que foi vítima da violência cibernética. Mas tem esse outro lado, que é esse jovem ou menino agressor que acha que pela internet ele está respaldado, que ninguém vai descobrir quem é ele, e quando, na verdade, sim, há como se investigar e há como se punir. Mas a gente tem que trabalhar, e eu estou batendo muito forte nisso, por isso a intenção da cartilha, para que a gente previna esse tipo de crime e que a gente trabalhe com essa forma de prevenir esse tipo de violência, trazendo conteúdos de gênero, direitos humanos, respeito à diversidade, discutir isso nos lugares onde estão a população jovem, sobretudo. Eu foco muito nas meninas e nos meninos também adolescentes, por isso que o evento nosso, da nossa coordenação do tribunal, é com foco nos estudantes e nas estudantes, porque a gente tem observado uma quantidade enorme de atos infracionais análogos aos crimes praticados no âmbito da infância, né, do contexto da vara da infância, sobre essa temática. Então, a gente precisa avançar também na prevenção, não apenas na punição a esse crime. Eu diria que machismo, racismo, transfobia, todos esses crimes, eles têm, no ambiente virtual, uma disseminação ainda maior nos crimes de ódio, né? Porque os internautas se acham absolutamente anônimos, né? E acham que estão protegidos por esse anonimato para xingar as pessoas, para destilar ódio, e é uma carga de ódio que é muito impressionante, sabe? Assim, eu não consigo imaginar uma pessoa que é uma pessoa no dia a dia, entre aspas, comum, né? Assim, é uma pessoa que trabalha, que estuda, que tem sua vida, etc., e que chega à noite nas redes sociais e se acha no direito de ofender a outra gratuitamente com xingamentos assim inimagináveis. Não sei se essa pessoa teria coragem de, na vida real, chegar para uma mulher negra e fazer aquele tipo de xingamento, ou de uma mulher trans, ou de uma mulher, qualquer que seja o cenário, com um xingamento de etarismo, por exemplo. Eu não sei se ele chegaria e falaria na cara de uma mulher só velha, só isso, mas ele se acha no direito de fazer isso nas redes sociais. Entendeu? Ele acha que ele está protegido, né? A notícia que a gente pode dar é que não está, tá? Então, o caminho de uma vítima diante de uma ofensa como essa, de um crime de ódio, é procurar uma delegacia de repressão a crimes de informática, né? Procurar alguém que auxilie nesse sentido, inclusive de orientação, mas de qualquer forma, mesmo sozinha, ela pode ir a uma delegacia de repressão a crimes de informática e fazer o registro de ocorrência. Com esse registro de ocorrência, a delegacia vai investigar o IP, né, que é o número de onde saiu aquela ofensa. E sim, é possível chegar naquele autor daquele xingamento. Muitas vezes eles usam pseudônimos, muitas vezes assim, não são identificados, perfis falsos, mas mesmo com perfis falsos, pode demorar um pouquinho, mas se consegue chegar a essa identidade. Eu já atuei em alguns casos como esses, em algumas notícias de crimes de ódio, e é surpreendente quando a gente consegue chegar, porque os perfis são os mais diferenciados, assim, não dá nem para dizer quem ofende é de tal jeito, porque são os mais variados, as mais diferentes idades, etc. E realmente as pessoas ficam muito surpresas de que a polícia tenha conseguido chegar lá, porque ela acha que jamais iam conseguir ser identificados. E isso vai para a tramitação normal. Então, se for um crime contra a honra, por exemplo, vai ser feita uma queixa-crime, vai levar uma audiência, pode ter uma conciliação ou não, e os tribunais, muitas vezes, na verdade, os juizados especiais que tramitam esses casos podem ser, inclusive, muito criativos, seja na hora da conciliação, ou seja na hora da aplicação de uma transação penal pelo Ministério Público, por exemplo. Eu já tive um caso, por exemplo, em que uma pessoa famosa foi muito agredida nas redes sociais, não só ela como a filha dela, de uma forma assim, as pessoas ofendem crianças assim gratuitamente, é muito impressionante. E quando chegou na audiência de conciliação, a pessoa que estava ofendendo era professor de educação física. E o acordo entre eles foi o seguinte, além de uma retratação, eu quero que você dê aula
de educação física numa escola pública que não tenha professor de educação física, né? E aí o sujeito foi obrigado a dar aula de educação física durante um período X e comprovar ao juízo e tudo mais. Então, a forma de transformar algo que começou com ódio, né, em algo bom ao final para várias crianças. Então, já teve um outro que era fotógrafo, e aí o combinado no acordo foi que ele desse aulas de fotografia e fizesse um vídeo com jovens também de uma favela. Depois isso virou um vídeo super bonito, super legal, e depois ele até, depois do acordo, continuou praticando lá as aulas e tal. Então, é tentar transformar, assim, porque eu não sei de onde é que vem tanto ódio, sabe? É possível. Mas é possível, numa luz aí, numa esperança, tentar transformar esse ódio todo em algo bom, porque prevenir que ele aconteça, mas efetivamente levar adiante, porque as pessoas acham que na internet é uma terra de ninguém, né? E que estão protegidas pelo anonimato e que por isso podem praticar o crime que quiserem. E não é assim. Pois é, e além do autor, uma pergunta que fica: essas redes sociais que impulsionam a propagação desse tipo de conteúdo, elas têm alguma responsabilidade também? Sim, com certeza. Eu acho que, na verdade, o que a gente tem que pensar, como a doutora Maíra falou também, é na reparação desses danos, né? Porque essa vítima ficou numa situação complicada e esse agressor, se for uma pessoa, por óbvio, né, enfim, que consiga chegar à autoria, e como a doutora falou, pelas investigações, a gente tem avançado bastante na descoberta desses agressores, mas a gente observa que no caso do âmbito doméstico familiar, o agressor ele é bem conhecido da vítima e a vítima sabe exatamente onde encontrar, até pelo conteúdo das mensagens, quando a violência é utilizada nas redes sociais, mas é praticada contra aquela mulher, aquela companheira, ex ou atual, com quem aquele agressor conviveu. E é muito importante, porque eu lembro que não existe uma medida protetiva específica na Lei Maria da Penha para esse tipo de situação. Claro que ali não é uma lei, as medidas protetivas, elas não são taxativas, então você pode conceder outras que não previstas ali, desde que, por óbvio, muito bem fundamentadas, mas a primeira coisa que tem que ser feita é justamente oficiar ali, determinar que aquelas empresas, né, que são responsáveis pelas redes sociais retirem aquela mensagem ou aquela fotografia, aquele conteúdo que coloca essa mulher numa situação de violência. A primeira coisa que tem que ser feita, e essa medida protetiva, ela não é prevista especificamente em lei, mas a gente tem pelo Poder Geral de Cautela, enfim, por todas as situações, todo o Código de Processo Penal, em cotejo com a Lei Maria da Penha, e, sobretudo, né, tem uma situação que é muito importante contextualizar. Esse ano, a Convenção de Belém do Pará, que é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que o Brasil ratificou em 95, portanto tem muito tempo, completa 30 anos. Nessa Convenção de Belém do Pará, que ela foi introduzida no contexto brasileiro, portanto, é uma legislação que nós temos que aplicar. Em tese, por essa convenção internacional, não precisaríamos até de lei, se ela fosse integralmente cumprida desde que o Brasil ratificou, porque ele fala exatamente da violência contra a mulher em todos os contextos, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Leia-se âmbito público aqui as próprias redes sociais. Então, porque quando um sujeito, uma mulher, uma pessoa, seja ela que gênero for, dissemina uma foto íntima, uma cena de nudez, seja o que for, ela coloca isso para conhecimento público. E aí eu entendo que a Convenção de Belém do Pará poderia ser aplicada por esse magistrado, por essa magistrada, e solicitada pelos advogados, defensores, que o juiz aplique essa convenção, porque ali está estabelecido que tem que ter mecanismos eficazes para coibir a violência contra a mulher. E essa empresa, seja ela qual for, ela tem que retirar esse conteúdo. As empresas, até uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente recebe atualização de aplicativos, e a gente, vou deixar para amanhã, não vou atualizar hoje não, vou atualizar amanhã. O ideal é atualizar na hora, porque nessas atualizações de aplicativos e tal, grande parte são conteúdos de segurança. Isso porque aquela empresa, aquela rede social, já teve um caso de violência praticado nas redes sociais e ela teve que criar mecanismos para coibir esse tipo de discurso de ódio, por exemplo.
contra mulheres negras. E aí essa empresa já faz um outro, aí é uma questão realmente tecnológica, e quando você atualiza o teu sistema, automaticamente essas mensagens, esse conteúdo de ódio, enfim, ele é apagado. Tá? Então é muito importante que nós atualizemos todos os nossos mecanismos e a gente tem que sempre pensar nisso, né, que às vezes essas redes públicas, né, que a gente tem de Wi-Fi e tudo, muita cautela, o ideal é você se prevenir, inclusive pagar. Estou falando assim, essas redes públicas, Wi-Fi, às vezes, né, hospital, aeroporto, que você vai, você logo entra ali no Wi-Fi, muito cuidado, porque é por ali que eles hackeiam, é por ali que eles descobrem suas senhas, a sua intimidade que pode ser utilizada contra você. Por essa, Então, por essa sextorção de, por exemplo, exatamente. o hacker conseguir ter acesso a imagens que estejam no celular e aí depois elas entram como uma prática de extorsão aí. Se você não me pagar, eu vou lá e divulgo. Esse também é, lamentavelmente, um crime muito comum. Ele pode acontecer por uma pessoa que efetivamente a mulher tenha enviado aquela mensagem e, portanto, um ex-companheiro que causa nela muitas vezes essa culpa, como nós mencionamos aqui, mas pode ser por um absoluto desconhecido que tenha tido acesso via hackeamento de alguma forma, né? Isso é muito triste. E em complementação ao que a gente falou um pouco antes também, é importante incentivar as mulheres a tomarem a iniciativa de levar isso numa delegacia para que seja investigado. Nesses crimes, não só nos crimes que elas próprias foram vítimas, numa esfera pessoal, digamos assim, mas também nesses crimes de ódio, porque muitas vezes não são crimes praticados somente contra elas, mas a um coletivo como um todo. Né? Muitas vezes, quando a mulher é xingada de uma determinada forma, é uma misoginia generalizada a qualquer mulher. Né? Quando uma mulher negra é xingada de determinada forma, é racismo como um todo. Então, é importante coibir esse tipo de iniciativa e muitas vezes a partir do registro de uma mulher consegue se identificar que várias outras eram vítimas daquele mesmo autor, né? Porque nem sempre ele é um agressor de uma pessoa só. Se ele for um hater mesmo, desses que fica o dia inteiro xingando na internet, ele não fez uma única vítima, ele fez diversas. Assim como no caso do estelionato sentimental, que muitas vezes eles estão sob um falso perfil aí numa rede tipo Tinder ou qualquer outra rede de relacionamento, normalmente ele não tem uma vítima só, né? Ele tem várias. Então é super importante esse tipo de apuração pelas unidades policiais justamente para poder evitar a prática de novos crimes. As plataformas digitais estão sendo cada vez mais colocadas entre as cordas e tem que ser mesmo. Agora, sim, entre os mais jovens, a cartilha é um ótimo exemplo de forma de conscientização, mas entre os mais jovens, como que a gente pode promover essa forma de uma maior conscientização para evitar, né, para incentivar uma cultura de respeito online? Uma pergunta difícil. Primeiro, a gente tem que reconhecer que esse problema existe, né? Eu acho que ainda há muita negação e também, assim, uma preocupação que eu tenho também, quem tem filhos e mesmo quem não tem, mas ficar de olho nos filhos, no que essas crianças estão fazendo, adolescentes dentro do quarto, né? Às vezes os pais acham que estão estudando, que estão fazendo algum conteúdo, né, educacional e, na verdade, estão ali nas redes sociais. Não apenas eles podem figurar como vítimas daquela violência cibernética, mas também podem praticar, até por falta de conhecimento, e isso está muito disseminado entre os jovens, mulheres e homens. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que esse problema existe, os pais precisam conversar com os filhos e ficar realmente atentos ao que eles estão fazendo, e também a responsabilidade, eu acho, das escolas também. Tá? Primeiro a família, eu acho que dentro de casa que se começa, e também nas escolas. Eu acho que a gente tem visto que esse é um fenômeno, infelizmente, não sei se eu posso falar democrático, mas está disseminado, tanto independentemente até de classe, né? Porque a gente, há pouco tempo, uma escola particular aqui do Rio, meninas foram vítimas aí das deepfakes, né? E a gente vê que a inteligência artificial ela veio para ajudar muito, né? Toda a parte tecnológica. Hoje o direito digital é um direito novo, mas é um direito super importante, né? Porque as redes sociais e tudo que vem aí, as plataformas, isso vem em favor da gente, mas também pode ser utilizada para o mal. A inteligência artificial, e a cartilha fala muito bem sobre isso, já vou chegar na parte que você perguntou, que é por meio da tecnologia possível produzir
vídeos como se fosse a própria pessoa falando. Grava-se até a voz da pessoa e é utilizada a imagem da pessoa para se criar um perfil falso, como se ela estivesse falando alguma coisa que, na verdade, por óbvio que ela não falou. E isso é utilizado em diferentes contextos aqui. E pode ser utilizado, inclusive, para pornografia. E aí a gente entra num tema muito importante, que é a pornografia infantil, né? O que as crianças e adolescentes têm sido objeto aí da pornografia infantil. Até volta e meia nós assistimos aí nos telejornais e na imprensa escrita e falada organizações que são descobertas aí em relação à prostituição infantil e que tem ali nas crianças também um público extremamente vulnerável a sofrer. Por isso que eu fico falando que as crianças têm que se olhar o que essas crianças estão fazendo hoje, até para você, né, para não ter aquele trabalho com a criança. Às vezes a mãe dá o celular para ver um videozinho, olha, porque está calminha, deixa eu dar um celular que ela vai parar de falar ou vai parar de chorar. Tem crianças que berram até o pai, a mãe dá o dispositivo eletrônico, o tablet, seja o que for, e aquilo ali é um caminho talvez sem volta, porque como é que você vai retirar isso depois? E aí a criança vai pegando um pouco mais de idade, a gente não sabe onde esse cenário vai parar. Então é muito importante que as escolas abordem através de campanhas educativas. Aí eu falo para os organismos de educação, Secretaria Municipal, que é responsável pelo ensino ali, né, fundamental 1, 2, 3, o ensino médio, para que esse debate realmente ganhe os espaços escolares, porque aí vem o discurso de ódio, o racismo, o preconceito contra as mulheres, porque essa é uma forma de violência. A violência cibernética é uma forma de discriminação contra as mulheres, que também o Brasil ratificou uma importante convenção, que é a CEDAW, que é a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, que muitos brasileiros e brasileiras desconhecem. E eu digo que isso não é restrito ao público do direito. Essas convenções deveriam ser conhecidas pelos profissionais de educação, pelos profissionais de saúde, pelos profissionais de comunicação, porque a comunicação ela reforça muitas vezes os estereótipos de gênero e de raça, né, propagandas, enfim. Então tem a questão da violência simbólica. E eu acho que a gente precisa mudar essa chave, sabe? Respondendo a sua pergunta. A gente precisa, eu digo, sempre falo para os meus alunos e alunas assim, a gente precisaria mudar o chip da sociedade, porque a gente é construído em bases muito enraizadas, coloniais, e como é que se resolve isso? Para mim, através da educação, que é capaz de fazer a transformação sem esquecer o processo e a punição e a reparação desses danos. Pois é, acho que precisamos falar mais dessa prevenção, né, inclusive, do que a punição, porque realmente prevenção de todas as formas de violência contra a mulher. Nós vivemos numa sociedade patriarcal, com um machismo estrutural, que assim, é um machismo que perpassa por todas as esferas da sociedade, né? Todos os órgãos, todas as instituições, a esfera pública, a esfera privada. Então, assim, é um machismo que está enraizado. Uma sociedade como essa, no mundo virtual não seria diferente, entende? Então, é claro que como uma reprodução do mundo real ali no mundo virtual, nós também temos esse machismo ali nessa sociedade. E concordo com a desembargadora Adriana do perigo que é a rede social para as crianças, assim. Dois tipos, né? Um é realmente essa coisa deles entrarem por vídeos aparentemente inocentes, né? Muitas vezes os criminosos entram se identificando como se fossem crianças, né? Começam a dialogar como se fossem crianças. Nos jogos virtuais, nos lugares que têm interação, eles começam a se identificar como se fossem crianças. Com isso, eles pegam uma série de informações, qual é o nome da mãe, qual é o nome do pai, onde mora, etc. E depois isso é utilizado como ameaça à criança, né? E aí é um manancial de possibilidade de crimes, né? Inclusive os sexuais, por ameaça por exemplo, se você não fizer tal coisa, se você não me mandar uma foto, se você não mandar um vídeo, eu vou matar seus pais, eu vou na sua casa, etc. E a criança acredita que isso possa acontecer. Então, assim, é muito, muito perigoso. Uma outra coisa também que as pessoas precisam tomar um pouco mais de cuidado, a gente tem muita vontade de postar nas redes sociais as fotos dos nossos filhos, né? E é uma delícia. Meu celular tem milhares de fotos dos meus filhos, assim, o tempo todo tem fotos e vídeos.
Mas a gente precisa entender que a rede social, ela é muito aberta. Mesmo que se você tiver um perfil fechado, será que todo mundo que está ali num perfil fechado, efetivamente você conhece 100%? Né? Ou será que não tem aquele alguém que você adicionou aí, que você conhece mais ou menos, você não sabe de onde surgiu, mas parecia que era amigo de amigo de amigo? E aí, fato é que quando você posta ali foto dos seus filhos, vídeo dos seus filhos, às vezes uniforme da escola, sabe? Informação com o uniforme da escola, você está expondo aí numa rede social que você não consegue saber aonde isso vai chegar, informações muito preciosas dos seus filhos. Né? Então, não sabe se eles vão poder ser, por exemplo, objeto de alguma inteligência artificial com a foto deles, isso pode acontecer. Pode acontecer. Né? Então, utilizar o rosto deles em um vídeo ou uma foto que tenha conteúdo pornográfico, ou efetivamente colocar aquela criança em risco, considerando que muitas vezes tem uniforme da escola, horário e etc. Né? Então, acabou de buscar na escola, busquei fulano na escola, então você está dizendo onde buscou, que horas sai, sabe? Assim, então, você não teria você teria mais cuidado normalmente, né, no ambiente público. Então, por que não ter esse mesmo cuidado na rede social? Né? Então, eu acho que precisa, sim, falar um pouco mais sobre essa responsabilidade dos pais no mundo virtual. Com certeza. Eu passei muito por isso, porque eu tenho um filho surdo, e aí eu decidi fazer no meu Instagram mostrar momentos da vida dele que nada impede ele de ter uma vida como qualquer outro tipo de pessoa. E eu fiquei pensando muito, cara, será que eu estou fazendo, né? Mas assim, ainda com limites, eu topei fazer porque eu achei que, no final das contas, era por uma causa boa que eu estava querendo fazer e tudo mais. Claro, se você tiver também, né, assim, alguns cuidados e tal, assim, eu acho que a dica do uniforme da escola talvez seja a mais importante, porque o que eu vejo nas minhas redes sociais de crianças com o uniforme da escola, assim, aparecendo, é uma coisa enorme. E é um detalhe, né? Enfim, coloca, mas coloca de outra forma. Não colocar, desculpa, só mais uma outra coisa, não colocar foto sem parte de cima, menina sem roupa, só de calcinha, ou menino biquíni, também de biquíni, sabe? Tá na praia, porque a gente não sabe quem está olhando isso. Eu acho assim, é bem complexo, até porque no caso assim da criança com deficiência, isso vem sendo uma pauta realmente, né, dar visibilidade a isso. Sim. É muito importante, até porque isso pode, né, ajudar outros pais que estão vivendo a mesma situação, mas a gente tem que ter cautela. Eu acho que as cautelas são importantes para todas as pessoas, independentemente de ser uma pessoa com deficiência, mas a gente sabe que o mundo real é muito hostil, né? Existe muito discurso de ódio contra a pessoa com deficiência, né? Porque eu acho que isso tudo está muito calcado e estruturado numa sociedade que ainda vive bastante preconceito contra a pessoa com deficiência, que era uma outra pauta que eu ia abordar aqui também, que as mulheres também são mais as mulheres com deficiência, elas não têm nem como reclamar, elas têm mais dificuldades de denunciar, né? Elas geralmente estão no âmbito doméstico e são muito. Durante a pandemia eu observei um índice alto de violência contra a mulher idosa, né, contra a pessoa com deficiência e contra a criança, né? Durante a pandemia, assim, eu fiquei absurdamente impactada com o aumento de estupro de vulnerável contra crianças e adolescentes, tanto é que o tribunal, em parceria com o município do Rio, depois de algumas reuniões e solicitações, a criação de um serviço de saúde no âmbito do município para acolhimento a meninas e adolescentes que tinham sido vítimas de estupro, porque não havia um serviço de saúde especializado. Havia serviços de saúde de uma forma generalizada, mas não para acolher essas meninas vítimas do estupro, porque precisa de todo um know-how, de uma equipe especializada, que o médico tenha essa expertise. Então, a mesma coisa em relação, né, a pessoa com deficiência. E é claro que as redes sociais ajudam muito a compreensão, por exemplo, de pessoas, meninas e adolescentes, jovens, que têm o TDA, por exemplo, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que vem, enfim, acontecendo. Crianças e adolescentes que têm o espectro autista, que também é um tema que precisa de cuidados, que precisa de políticas públicas. Então, disseminar isso, informações, onde procurar ajuda, onde estão os serviços de saúde, são importantes, mas
com proteção, que a doutora Maíra falou. Evitar dar informações e detalhes, talvez, da vida dessas crianças, onde estuda, se faz alguma atividade extracurricular, é melhor não falar. E traz para a pauta mesmo, a pauta de fundo, que é a questão da pessoa com deficiência e onde procurar ajuda, leituras, às vezes artigos ou associações, né? Porque às vezes o pai e a mãe ficam procurando, meu Deus do céu, eu estou vivendo essa situação com meu filho, como que eu posso procurar ajuda? Existe uma associação para isso? Então isso é importante. Esse é o bom uso das redes sociais, é o bom uso né? das redes sociais. É para isso, para isso que elas servem, dessa forma devem ser utilizadas, né? Assim, você saber que você não está sozinho numa determinada situação é maravilhoso, e aprender com as outras situações também, e ter essa sensação assim de pertencimento, né? De grupo, de comunidade, isso é maravilhoso. Hoje em dia, realmente, com a internet, você consegue informação sobre absolutamente tudo e qualquer coisa que você quiser, né? Então, esse é um bom uso. Então, justamente, né, essa mesma internet que pode ser utilizada para ameaça, para sextorção, para cyberbullying, para cyberstalking, etc., é a mesma internet que pode ser utilizada, por exemplo, para as mulheres se entenderem em uma situação de violência. Porque muitas vezes as mulheres não conseguem identificar que estão numa situação de violência. Elas não conseguem identificar que são vítimas de violência psicológica. Elas, às vezes, sequer conseguem se identificar como vítima de violência física. Eu fiz uma pesquisa uma vez com mulheres que a gente perguntava, mas você já sofreu alguma violência? Ela falava, não. Eu falava, mas você já foi empurrada? Já puxaram seu cabelo? Já. Ué, então como é que não consegue identificar que está numa situação de violência, sabe? Então, é importante usar essa internet, essas redes sociais, exatamente. Informação, conhecimento, saberem que não estão sozinhas, sabe? Que existem grupos para apoiá-las, que existem leis para protegê-las. Honestamente, nós não temos um problema legislativo no Brasil no combate aos crimes contra as mulheres. Nós temos uma das leis mais bonitas do mundo, que é a Lei Maria da Penha. Né? E ela já tem ali uma proteção gigantesca à mulher. Nós, ainda que falte um detalhe ou outro nesses crimes mais novos, né, nós já temos leis que protegem, né, e que podem ser adaptadas para o crime virtual. Então, sim. A ameaça, por exemplo, está prevista no Código Penal, de 1940. É a mesma ameaça. O estupro, né? O estupro também. Então, assim, eu fui vítima de uma ameaça nas redes sociais. Não tenho proteção? Claro que tem. Né? Então, nós não temos um problema legislativo, nós temos um problema cultural. Sabe, assim, enquanto nós não mudarmos essa sociedade que acha que pode fazer com a mulher o que bem entende, né, que acha que o corpo da mulher pertence ao homem, né, que acha que a mulher, né, tem que ser submissa de todas as formas possíveis e etc. Enquanto tivermos essa sociedade, esses crimes vão ser cometidos. Então, a gente tem que mudar a mentalidade. Enquanto tivermos uma sociedade que tem uma cultura do estupro, o estupro será cometido no meio normal, físico, presencial, e no meio virtual também. Né? Então, a gente tem que mudar a cultura do estupro. E aí, nesse ponto, eu chamo a atenção dos homens que estiverem nos ouvindo nesse podcast, porque nós não vamos conseguir isso sozinhos. Assim, é muito importante a presença dos homens nessa luta também. Não é à toa que a ONU Mulheres tem uma campanha Eles por Elas, que é justamente para trazer os homens para essa pauta, sabe? Quando receber um nude de uma mulher, não recompartilha, sabe? Repreenda aquele que mandou, sabe? Não importa se foi a menina que ele ficou 2 dias atrás e que ele quer mostrar para poder se vangloriar, etc. Repreenda. Fala, cara, o que é isso? Você está me compartilhando a foto da mulher que você ficou 2 dias atrás? Isso não faz o menor sentido. É preciso que os homens ajudem nisso, sabe? No mundo virtual, no mundo presencial também. Está vendo que uma mulher está bêbada numa festa, que tem um homem chegando, se aproximando dela, vai lá, ajude essa mulher, não deixa ela ali, né, no meio de uma situação perigosa. Então, a gente precisa dos homens também nessas pautas e no mundo virtual também. Eu já tive a felicidade de observar postagens, né, machistas, e alguém, sempre nos grupos de mulheres que nós fazemos parte de vários, né, volta e meia alguém vai lá e denuncia, vamos lá, tem que denunciar, porque também tem esse recurso de denunciar na própria rede social, né, de você denunciar na própria rede. Então, normalmente as mulheres se mobilizam para ir lá denunciar na própria rede social. Então, eu já recebi, por exemplo, postagem em grupo dizendo, tem que denunciar e tal. E quando eu fui lá denunciar, tinha comentários de homens repreendendo aquela postagem. Que bom, sabe? É isso, a gente precisa disso também, né? Essa não pode ser uma pauta só nossa, tem que ser da sociedade como um todo. Bom, com esse convite que a gente chega, infelizmente, ao fim do nosso programa.
Esse foi mais um episódio do Fórum Aberto, um produto do Estúdio TJRJ. E como é que podem encontrar a gente? Se você gostou desse episódio, quer acompanhar a gente, não esquece de seguir no Spotify, no YouTube e também encontrar a gente no site do Tribunal, www.tjrj.jus.br. Até a próxima.